Meu nome é José de Paula Ramos Júnior, sou professor universitário aposentado e tenho uma deficiência auditiva grave. Já uso aparelho há vários anos, mas o meu antigo não estava a contento. Foi aí que eu encontrei a escutar e estou satisfeitíssimo com os resultados obtidos. Comprei um novo aparelho e ele corresponde às minhas expectativas. Sou muito grato a escutar, parabenizo toda a equipe que trabalha aqui, todos são muito gentis, atenciosos e a doutora Priscila, que me atende, é uma profissional muito competente. Eu recomendo a escutar. Roberta, então o Centro Auditivo Escutar definitivamente escuta os pacientes. Com certeza, mas é isso mesmo. Nosso grande diferencial é o escutar aos nossos pacientes, é trazer, né, saber o que falta, o que eles precisam e trazer de volta essa realidade para os pacientes, na família, né, com a vida, no mundo social deles, né, faz muita diferença. Eles entram aqui, como ela falou, como a doutora Priscila falou, cabisbaixo, às vezes sem conseguir se relacionar, né, sem conseguir trocar com a família, às vezes ou escutar um neto, escutar o filho, escutar a esposa, né, ou a esposa, o marido em casa, depois que a gente coloca o aparelho. É maravilhoso quando a gente coloca para eles esse novo mundo, é um novo mundo mesmo, né? Eles saem daqui emocionados, não só eles, como toda a família, né? É algo que não envolve só um paciente, envolve o todo que está ao redor dele. Né? É uma história para todos. É né? muito bonito, As é pessoas muito não têm emocionante. noção. As pessoas não têm noção, né, Luciano, do que a perda auditiva causa. Então o cérebro ele é muito adaptativo. Então o paciente ele vai esquecendo de ouvir, ele não se dá conta do que era ouvir antes, como ele ouvia antes. Então quando a gente faz todo o processo de atendimento, a gente faz os exames, os testes, os familiares começam a perceber que o paciente não ouve mais, não escuta mais como ele escuta, por exemplo, um barulho de papel, um passarinho cantando, um barulho de zíper, de bolsa. Então é tão comovente para a gente quanto para os pacientes e para os familiares. Né? Então é muito motivante isso. Eu acho que essa observação, doutora, que a senhora traz é tão importante porque só percebe a importância do escutar quem não escuta. De fato. Porque às vezes a gente ouve tantas coisas que passam despercebidos, Com né? certeza. Esses detalhes da São. própria natureza, que é tão bonito, exatamente. e que a gente deixa passar, não presta atenção. E quem não escuta queria tanto né, escutar, e muitos têm essa possibilidade através do Centro Auditivo Escutar. E você sabe que eles fazem, desculpa. Imagina. É isso mesmo. Eles vêm pra gente falando assim, mas não, em alguns detalhes do entendimento que a gente estava comentando, que nós vamos falar mais pra frente, mas eles observam às vezes, né, pra nós na sala, mas eu ouço o pássaro, ou eu falo, mas você vai colocar o aparelho. Eu vou trazer pra você o seu tratamento correto e você vai sentir. E na sala, eles sentem a diferença. Nossa, muito diferente. Que é isso, né? Que som é esse? Totalmente diferente. Reconhece a própria voz diferente, a voz do familiar é diferente. Então, realmente é outra vida. A gente sempre pontua isso para eles. Nós vamos te dar uma outra vida. Você vai aprender e entrar num novo mundo. É muito bom. É muito é emocionante. Eu acredito, como eu tenho certeza, estou aqui porque eu acredito no ideal da escutar, né? Nós fazemos diferença para o paciente, para a família, mas para as nossas vidas também. Oi, eu sou Maiara Magri. Você tem alguma dificuldade em ouvir? Não consegue entender o que as pessoas falam? A perda auditiva pode causar prejuízos para a sua vida. O Centro Auditivo Escutar está com uma promoção imperdível de aparelhos auditivos que conectam no seu celular, garantindo maior autonomia. Vale a pena cuidar da sua saúde auditiva. Agende já uma avaliação. Meu nome é Maria do Rosário Patrícia. Olha, eu percebi, eu estava com meus 40 e poucos anos. Aí eu fazia quase todo ano eu fazia exames. Aí o ano retrasado eu fiz eu estava percebendo pelas músicas, que eu não estava identificando as músicas. E
E quando meu marido falava assim, vamos dizer, eu estava na sala e ele na cozinha, eu não entendia o que ele falava. Ele repetia umas 2 vezes, aí ele falava, você tá surdo? Eu falava, tô. Aí eu fui ao médico, a última vez que eu fui, ele me encaminhou para mim usar aparelho. Ó, a experiência foi ótima, o pessoal nos acolheu, parece que a gente é da família. A Priscila é uma pessoa maravilhosa, a Karina também. Para falar a verdade, são todos, eles dão uma atenção maravilhosa para todos nós. Ó, para mim faz diferença, ó. Logo no começo eu não ouvia assim, mesmo com o aparelho, mas agora eu tive um retorno aqui, eu acho que teve 2 retornos. Agora para mim está sendo maravilhoso. Mas é importante focar também, gente, e reforçar que é uma reabilitação. Então a pessoa, ela deixou de ouvir, ela esqueceu de ouvir. Então, por isso o nosso atendimento vitalício, porque os primeiros meses não é importante a gente falar, porque às vezes a pessoa vem com uma expectativa e aí ela acaba saindo meio, estou escutando demais, eu preferia voltar como antes, tal. Processo de adaptação às vezes demora um pouquinho. Então a gente pensa ali de 15 a 3 meses que o cérebro precisa para reaprender a ouvir, porque a gente esquece, o cérebro da gente ele é muito adaptativo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, por exemplo, quando o paciente chega no consultório, na clínica, e a gente começa a exemplificar, mostrar os sons que ele deixou de ouvir, assim, é algo que é emocionante. Por exemplo, o barulhinho do papel, como eu disse, a água no copo, barulho de torneira caindo na pia, barulho de caneta escrevendo, tudo isso é novo, de novo, para o paciente. Então ele está reaprendendo a ouvir e muitas das vezes eles começam com dificuldade, então a gente precisa persistir. Então por isso nós temos um acompanhamento aqui que é bem rígido. A gente consegue através do nosso software no computador saber o quanto tempo por dia, quantas horas por dia o paciente está usando, quais são os programas, porque o aparelho auditivo, Luciana, tem algoritmos, programas automáticos que se adaptam aos ambientes. Então, por exemplo, estamos aqui numa reunião conversando de 3, 4 pessoas, o aparelho auditivo ele consegue reconhecer onde estamos, quantas pessoas estão falando ao mesmo tempo, se eu estou no silêncio, se eu estou num restaurante, numa igreja, se eu estou fazendo caminhada num dia com muito vento. Então o aparelho ele é inteligente, ele consegue reconhecer esses ambientes. E se adaptar. E se adaptar. Então, o atendimento é muito importante, o acompanhamento muito mais, porque são nos retornos de acompanhamento onde a gente vai personalizando o aparelho. Porque, de fato, todos os aparelhos são iguais, mas a regulagem que o profissional da saúde fonoaudióloga faz naquele aparelho de acordo com a perda e a necessidade do paciente é que vai mudar tudo. Então, através de um mapa ali de uso do aparelho auditivo, a gente consegue um gráfico de pizza, a gente consegue saber quais os ambientes que esse paciente está. Por exemplo, um paciente de 90 anos que vem fazer uma adaptação, é óbvio que a rotina dele não é igual a um paciente de 40 anos que a gente faz a adaptação. Então, o aparelho auditivo é muito adaptativo. Então a gente personaliza o aparelho, quanto mais o paciente usar o aparelho, mais a gente consegue adaptar o aparelho para ele. Mais importante. Cartão de visita. Cartão de visita. Aqui a gente faz questão do atendimento não ser bom, porque eu acho que o bom é o mínimo necessário, né? A gente procura dar um atendimento com excelência, porque, gente, a gente sabe que não é fácil entrar no centro auditivo. Ninguém quer entrar no centro auditivo para comprar aparelho. Hoje eu acordei disponível para comprar aparelho auditivo. Que bacana, eu vou lá. Não, então, a pessoa já tem um certo receio, ela descobriu que ela tem uma perda auditiva, isso é frustrante para ela. Ela acabou de ter o diagnóstico do otorrino. Então, poxa, eu perdi algo, eu ouvi, eu já não escuto mais, eu já tenho algo, eu já perdi algo que eu tinha e hoje eu não tenho. Então, para entrar no centro auditivo, não é tão agradável assim. Então, a gente trabalha com muita excelência nisso, a gente procura deixar o paciente sempre muito à vontade, para ele se sentir em casa mesmo. É importante que o paciente venha disposto a procurar o tratamento, porque ele vai encontrar.
Então muita gente tem receio de usar aparelho porque acha que isso é coisa de velho, ou acha que o aparelho auditivo vai ser enorme, grande, todo mundo vai ver, todo mundo vai questionar. O mundo é preconceituoso, como muitas pessoas dizem, mas não é assim, é tão simples, é tão gostoso, é tão agradável trazer a saúde auditiva de volta. É um bem-estar que é instantâneo. A pessoa coloca o aparelho auditivo e imediatamente ela volta a ouvir sons que ela não ouvia antes. Então, tem muito choro, viu, Luciana? Então, muito. não só da parte do paciente, como a parte dos familiares e dos profissionais que estão atendendo, porque é um chororô danado, é troca de lencinho aqui e tal. Porque, gente, é muito importante cuidar da audição. Isso faz um bem danado, porque traz autoestima, traz você de volta para um mundo social. Então, às vezes a gente pensa que é besteira, tem gente que cuida muito mais da visão do que da audição, porém a audição é tão importante, ou talvez até mais importante do que a visão. Então, a gente tenta fazer esse momento um momento muito especial e bacana, não só para o paciente, como para os familiares. Então, sempre vai ter um cafezinho gostoso, sempre vai ter uma brincadeirinha, a gente se sente realmente em casa, em família, a gente proporciona próprio isso. ambiente. E eles né? relatam Exatamente. isso, os pacientes relatam. A gente se sente em casa aqui, parece que eu tô na minha sala. Ai, é tão gostoso, doutora Roberta. A gente se sente em casa aqui e é isso que nós trazemos para os pacientes. Meu nome é Marli, tenho 49 anos. Minha filha foi pesquisando várias clínicas, para ela nenhuma estava sendo boa. Conhecemos essa clínica Escutar, foi uma clínica excelente, ela adorou. Eu também. O atendimento é excelente, é um amor, sabe lidar com as pessoas que têm esse problema. Sem palavra, eu amei muito a clínica Escutar. Quando eu coloquei o meu aparelho, eu escutei tudo, eu fiquei muito emocionada. Coisas que assim que eu levantei da cadeira, eu escutava até os meus passos, coisa que eu não sentia. Antes eu não ouvia nada. Hoje eu escuto tudo, estralo de dedo, canto de passarinho, gente passando com fone de celular, cantando, falando. Antes não saía de casa, hoje eu saio com muita felicidade, porque hoje eu sou uma mulher muito feliz e escuto super bem. Vou passar o recado para as pessoas que têm o mesmo problema que eu, que não tenha preconceito. Gente, usa, não tem problema nenhum. Vocês vão ouvir muito bem, vocês vão sentir uma pessoa muito feliz, porque lá para trás, quem tem esse problema é muito triste, anda de cabeça para baixo. Hoje eu digo, gente, sou uma mulher feliz, escuto super bem, sempre olhando para frente. Aquele passado para mim não existe mais. Hoje eu sou feliz. Então eu peço a vocês, quem tem esse mesmo problema, não deixa de ouvir, de ser uma mulher feliz, porque é muito bom você ouvir. Oi, eu sou a Mayara Magri. Você já imaginou sua vida sem poder ouvir todos os sons? Ou deixar de participar de atividades sociais por não entender o que as pessoas falam? Pode não parecer, mas esse é um problema bem comum. Se você se identifica nessa condição, procure o Centro Auditivo Escutar. Lá você encontra as melhores soluções. Aparelhos auditivos discretos e 100% digitais, com uma equipe de profissionais especializadas para te atender. Com certeza. O zumbido hoje a gente tem visto assim uma realidade muito forte. É algo que interfere muito na qualidade de vida, né? Para você ter uma ideia, tira o sono das pessoas, né? E zumbido realmente mexe muito. Tem gente que atrapalha na dinâmica de trabalho, né, na vida. Então, o zumbido, o aparelho auditivo, a grande maioria, o zumbido é um sintoma de uma perda de audição. Né, grande maioria. Existem outros fatores que podem intensificar esse zumbido, mas da sua maioria é uma perda de audição que dá um sintoma que é um zumbido. Às vezes ele inicia pelo zumbido, o paciente nem tem tantas outras queixas e a primeira delas é um zumbido e fala, tem um barulho às vezes na minha cabeça, né, que ele não consegue nem identificar e fica ali o dia inteiro.
quando está silencioso o ambiente, principalmente à noite, esse zumbido tende a aumentar, o que dificulta e atrapalha o sono, a qualidade do sono, e a gente sabe que uma noite bem dormida faz toda a diferença pra gente no dia seguinte, né? Então, isso é importante ser tratado como? Com o tratamento da sua saúde auditiva, né? Vem até nós para nós fazermos uma avaliação se tiver uma perda de audição, nós vamos tratar com a amplificação sonora com o aparelho auditivo. Tem muitos pacientes que tomam tarjas pretas para poder se controlar com o zumbido, porque o zumbido realmente é enlouquecedor, ele atormenta, ele tira o sono, como a doutora Roberta disse. Então, a gente recebe muitos pacientes aqui que tomam muitas tarjas pretas para conseguir dormir, para conseguir se manter calmo, por conta de um problema de zumbido que um aparelho auditivo simplesmente pode resolver. Remédios muito tóxicos, eles matam células ciliadas, então antidepressivos, tarjas pretas são remédios ototóxicos, então quanto mais você tomar esses remédios, mais você vai matar células, quanto mais você matar células auditivas, mais você vai ter dificuldade com o zumbido e com o entendimento. Então uma forma mais rápida, indolor, que vai te trazer qualidade em tempo rápido aí, conforto, qualidade auditiva, tratamento do zumbido, porque o zumbido é mascarado praticamente em uma semana de uso. É um aparelho auditivo. Meu nome é Alzira, eu sou professora aposentada. Fiquei conhecendo a escutar através, a minha filha procurou para me trazer, porque eu já usava aparelho desde 2008 e o ano passado nós viemos para eu trocar, porque eu usava aquele aparelho aqui, que tem aqui atrás do ouvido, né? E então eu vim para uma coisa um pouquinho mais moderna, bem mais moderna. Ó, não dá nem para ver. Quando eu coloquei o aparelho, eu já tinha falta de audição severa nesse daqui, e nesse ouvido eu ainda escutava. Mas aos poucos esse foi embora também, então eu usava nos dois. Quando eu pus esse aparelho aqui, assim que foi colocado, parece que abriu o som de tudo em volta. Cheguei a ouvir os carros passando lá fora, pessoas andando aqui fora do consultório, né? E eu ouvia perfeitamente. E para ilustrar o que é esse ouvir perfeitamente, eu estava caminhando num local sozinha na rua, sem carro passando, só com um muro muito grande aqui do outro lado. Caminhando, eu ouvi alguém passos atrás de mim. Então eu dei licença para a pessoa passar, não passou. Eu fui para o outro lado, não passou ninguém. Lógico que eu me assustei e pensei, daqui a pouco eu encosto na parede. Então foi o que eu fiz, encostei na parede, não tinha ninguém atrás de mim. Então pensei, não sei o que é isso então. Continuei caminhando e continuei ouvindo os passos. Foi aí que eu percebi que eu estava ouvindo os meus passos, que eu nunca mais tinha ouvido. Sabe? Então era chinelinho no chão, eu ouvia o som do chinelinho no chão, sabe? Então aí comecei a perceber como eu estava ouvindo. Eu não estava só escutando, eu estava ouvindo. É bem diferente. E eu quero dizer para aquelas pessoas que acham, mas eu não vou usar aparelho, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou surdo ou que eu sou surda, né? Gente, é muito melhor você mostrar que você cuidou, foi atrás, para poder ouvir o que as pessoas estão falando, para poder participar. Você não precisa nem falar com a pessoa, você ouve, você aprende, você não fica parado só naquilo que você tem dentro da cabeça. Então é melhor você mostrar que é surdo, mas mostrar que é inteligente. Eu acho sinceramente que isso é uma inteligência, você procurar ouvir, coisa que Deus te deu, agora
o homem da tecnologia te dá. Daí ela continua. Doutoras, é verdade que a perda auditiva pode causar Alzheimer ou demência, ou é mito? Ela pergunta. É uma realidade. Falamos disso já e é verdade. Ela tá totalmente, foi cientificamente comprovada que ela tem relação direta, né? A incidência é em torno de 70% a 80% dos pacientes que têm demência e Alzheimer não trataram uma perda de audição precocemente. Então, o que a gente está falando da prevenção, né? Hoje em dia, uma realidade, a gente já sabe, está totalmente relacionada às doenças mentais. Depressão, isolamento, né? O paciente perde a vontade de se relacionar, de fazer parte, de estar em grupo. Ontem mesmo eu recebi uma paciente, ela falou assim, eu nem vou mais nas festas porque eu tenho vergonha de ficar. Não te entendi. Como que é? Eu sei, né? O que as pessoas estão falando comigo, eu entendo, eu estou ouvindo, mas não estou entendendo as pessoas e não quero ficar perguntando, então eu prefiro ficar quieta em casa, né? Então é uma realidade, busque ajuda, porque realmente tem relação direta com a perda de audição, tem relação direta com as demências e os Alzheimer's. E já foi comprovado cientificamente. Né? Então nós temos muitas pessoas aí com 60 a 65 anos com Alzheimer precoce, e aí eles ficam procurando da onde vem, e aí tiveram uma perda auditiva aí por longo tempo na vida e não procuraram a solução, não procuraram tratar, exatamente pelo preconceito que a gente citou aqui. Então, gente, nós, olha, estamos mais de 20 anos na área e a gente fala com toda a precisão para vocês. Isso é muito comum, pessoas de 60, 70 anos com Alzheimer, por conta de uma perda auditiva, muitas vezes que não foi tratada, e era uma perda simples de tratar, e a pessoa deixou a chegar nesse nível. Então é preocupante, tá cada vez mais comum isso, a população está crescendo, está envelhecendo, então a gente tem que envelhecer com saúde, principalmente com saúde mental, né? Então vamos fazer uma triagem auditiva, é rápido, é importante. É muito importante. E uma coisa que eu costumo dizer para os meus pacientes que nós temos vários sentidos, né? Nós temos audição, visão, tato, paladar, mas a audição, gente, é o que pega mais volume do nosso cérebro. Então, se atentem a isso. Então, a audição, ela é tão importante ou até mais do que uma visão. Então, colocam como prioridade na vida de vocês pelo menos uma triagem auditiva. Muito importante os pacientes terem, todos vocês terem consciência de que a perda de audição não é apenas a ausência da audição, né? Às vezes são questões bem sutis mesmo, no dia a dia, dentro da casa, dificuldade para ouvir, assistir uma televisão, pôr uma TV mais alta, né? Ter a dificuldade de entender as pessoas que estão em casa, no dia a dia, no trabalho, né? Ter o zumbido é algo também que é um dos sintomas da perda de audição, que é muito importante falar, né? Não conseguir mais participar da vida social. Nem você vai, por exemplo, numa festa, num restaurante, você não conseguir conversar, não conseguir dialogar com as pessoas, né? Perder essas coisas que às vezes não é tão grande no reconhecimento, mas é aquilo. Escutar também um pouco da família, né? Porque a família é um sinal muito importante para você saber, será mesmo, olha, a esposa, o marido, né? Então eles dão esses sinais pra gente, e a gente sabe que começa às vezes de forma sutil. E aceitar e reconhecer o sinal, né? Exatamente. Porque o que acontece hoje muitos pacientes que estão com um problema, eles não aceitam estar com um problema. Então, por exemplo, na grande maioria das vezes são os familiares que percebem. E aí o familiar, olha, pai, o senhor já não está ouvindo como antes. Não, vocês estão falando mais baixo. Pai, o senhor já não está assistindo a TV como antes. Não, a TV que está muito baixa. Pai, o senhor não está conseguindo se relacionar numa conversa em grupo. Não, é porque vocês estão falando rápido demais. Então, a gente precisa aceitar de fato essas dificuldades e fazer uma triagem. Não dói, é rápido. Eu costumo dizer que não machuca, ninguém morde aqui. É muito rápido, gente, fazer triagem auditiva.
É tão gostoso saber como está, né, a nossa saúde, a nossa audição. Se você é suspeita de qualquer um desses sintomas, olha, estou ouvindo sons muito bagunçados, eu escuto, mas eu não entendo, eu preciso aumentar a TV muito alto para conseguir entender, estou precisando assistir filme legendado porque eu não estou conseguindo compreender, eu consigo compreender um jornal, mas eu não consigo entender o que eles estão falando na novela. Gente, são sinais importantes que a gente precisa se atentar. Então, qualquer um desses, principalmente zumbido, que hoje é o mais comum aí, em quase 70%, 80% da população sofre com zumbido. Às vezes a gente acha que é uma coisinha boba, mas o zumbido vai se acentuando, vai ficando cada vez pior, e às vezes é tão simples de tratar, é fazer uma triagem. De repente é uma perdinha pequena auditiva ali que dá para corrigir rápido com o aparelho pequenininho, invisível, que ninguém vê. Então é importante fazer a triagem, pelo menos uma vez por ano é importante fazer a avaliação auditiva. Na verdade é fundamental.